irmãos, tem tido um mover, pode aplaudir o Senhor Jesus, tem tido um mover nas quintas-feiras. Nós temos um grupo até maior do que esse nas quintas-feiras, e tem acontecido algo sobrenatural. Nós temos mais 5 quintas-feiras. E a primeira ministração foi em Ezequiel 47, e nós falamos sobre a necessidade de nós sermos curados na nossa confiança. Nós precisamos aprender a confiar. E quinta-feira passada eu falei sobre a cura da questão de nós sermos curados com relação ao nosso passado. Hoje eu quero continuar, porque eu não consegui terminar a palavra na quinta-feira. O Senhor tinha me dado muitas coisas. Eu não sei nem se eu vou conseguir terminar hoje, mas eu preciso entregar o restante. Até para quem não está aqui, que vem na quinta-feira depois poder assistir pela internet. Mas Ezequiel capítulo 47, só vou ler o versículo 12, por favor. Ezequiel 47, somente o versículo 12, diz assim, acharam? Ezequiel 47, 12. Junto ao rio, as ribanceiras de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. E o seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Pode se assentar, por favor. O seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Deixa eu ser muito rápido, porque eu não consigo me desvencilhar da questão um pouquinho de mestre, e a gente tem que fazer um pano de fundo, pelo menos fazer uma base para você não ficar perdido. Ezequiel 47 está falando das águas que saem do trono, saem debaixo do altar, e essas águas saem pelas portas do templo, e elas descem em direção ao Mar Morto. Essas águas vão até o Mar Morto. Nós vimos que essas águas elas têm 1000 côvados, 2000 côvados para um lado e 2000 côvados para o outro, são 1000 metros para cá e 1000 metros para lá. E elas estão descendo em direção ao Mar Morto. É uma descida bem íngreme, muito íngreme. Já fiz algumas comparações para você ter uma noção. A cidade de São Paulo, capital, está a 700 metros acima do nível do mar. Nível do mar, São Paulo. Jerusalém está a 750 metros acima do nível do mar. Só que o Mar Morto está 400 metros abaixo do nível do mar. Então, quando você desce a Serra de Santos, são 25 quilômetros de serra, 25 quilômetros, você desce para chegar no nível do mar. Em Jerusalém, para ir até o Mar Morto, você desce 50 quilômetros. É muito íngreme. Nós precisamos ter essa noção, porque essa água ela está descendo. Não tem nada que impede essa água de descer. A água desce de acordo com a gravidade. É diferente do esgoto. Quando você vai fazer uma construção, e você vai colocar o esgoto numa casa, a inclinação do esgoto é 2%, porque é material sólido, então tem que inclinar mais. A água é só 1%, porque a água vai embora. Agora imagine essa água descendo em direção ao Mar Morto. O Mar Morto não tem vida, não tem nada no Mar Morto, só sal. E essa água está descendo com uma violência. Se tiver uma pedra no caminho, ela vai passar pela pedra. Se tiver uma árvore no caminho, ela vai passar pela árvore. Não tem nada que impeça essa água de chegar. Então nós já sabemos que quando a água sai do trono, a água sai do altar, ela vai chegar onde ela tem que chegar. Coisas que nós aprendemos. O que está morto vai ser vivificado por essa água. Essa água que sai do trono, ela vivifica, ela cura. Nós aprendemos isso. Mas nós aprendemos no versículo 12 que nós lemos aqui, que essas águas têm limites. Elas não vão cobrir toda a terra. Essas águas não estão saindo do trono e vão cobrir a terra inteira. Não, elas têm um limite. Então quem entrar nessas águas, quem estiver nessas águas, é que vão receber dessa cura, dessa bênção. E a palavra de Deus então nos revela
que existem árvores plantadas numa margem e na outra margem desse rio, delimitando, mostrando onde está o rio, o contorno desse rio até o Mar Morto. E nós já aprendemos nas 2 semanas passadas que essas árvores simbolizam pessoas. Então nós vimos que a primeira coisa que nós temos que curar na nossa vida é a questão da confiança. Nós precisamos aprender a confiar naquilo que os homens de Deus falam dentro das suas igrejas. Cada igreja tem uma carta. Cada igreja tem uma carta. Você pega o livro de Apocalipse, você vai ver que são 7 igrejas, 7 cartas diferentes. Não adianta você querer pegar o que está sendo falado na internet e querer aplicar aqui dentro. Não vai aplicar. Porque ali, aquela igreja da internet, ela tem a carta dela. É uma bênção para aquela igreja. Amém? Mas nós temos a nossa carta. Aquilo que Deus vai falar com a gente. Não adianta você pegar nada de outra igreja e querer trazer para cá, ou eu querer trazer. A coisa que eu mais falo com os nossos oficiais, quando eu vou em algum congresso, eu falo assim, eu vejo às vezes alguma coisa numa igreja, eu gosto muito de ir para Bethel, lá em Redding, no norte da Califórnia. E quando eu vou para Bethel, eu vou ver o Bill Johnson lá pregando, o que acontece lá, eu falo para as pessoas, eu falo, é sobrenatural o que acontece, é uma coisa, assim, fantástica. Mas a única coisa que eu falo para Deus quando eu estou lá, eu falo assim, Senhor, o que este homem fez para que o Senhor tenha feito isso com ele? Eu não quero copiar, não adianta querer copiar, porque ele tem a carta dele lá. Ele tem a direção que Deus deu para ele lá, e nós temos a nossa. Então nós precisamos confiar naquilo que Deus tem nos dado. Deus não vai usar anjos, Deus vai usar homens. Ele não vai colocar anjos aqui com asa para falar com você. Ele não vai fazer isso. Ele vai usar as árvores que ele plantou nesse rio, que ele fez, a água é dele, ele que vai traçar esse limite. E ele vai colocar as árvores nesse caminho. E você é uma dessas árvores. Amém? Você é uma dessas árvores. Você é uma das pessoas que faz parte desses limites. E diz a palavra de Deus que essas árvores vão dar muito fruto. Jesus falou que pelos seus frutos é pelos frutos que se conhece uma árvore. E aí então eu falei na quinta-feira passada da questão do fruto. Da importância de nós vermos se nós somos salvos. Porque tem muita gente dentro da igreja que veio como filho de crente, mas como é que a gente sabe se é salvo ou não? É muito fácil. Aquele que não vive na prática do pecado, esse nasceu de novo. Quem vive na prática do pecado, não é pecar eu e você pecamos. Mas quem vive na prática do pecado, isso é pregação de quinta-feira agora. Essa pessoa não nasceu de novo. Quem nasceu de novo pode pecar. Eu posso estar agora na margem desse rio e de repente eu briguei com o pastor Mário, eu discuti com ele, puxa, meu coração não está bem, eu deixo de dar fruto, porque eu errei, eu briguei com ele. Mas eu vou me arrepender, porque eu sou um homem de Deus, o Espírito Santo vai falar comigo, eu vou me arrepender. E a partir do momento que eu me arrependo, eu volto a dar fruto. Árvore má não dá fruto bom, e árvore boa não dá fruto mau. Amém? O que você pode parar é de dar frutos. Agora, se o teu fruto é ruim, alguma coisa está errada com a árvore. Amém? Amém? Então nós aprendemos na quinta-feira que nós precisamos curar o nosso passado, porque nós somos reflexo do nosso passado. O nosso passado está atrás da gente. Nós somos homens e mulheres que nascemos de novo. Lembra, eu peguei o texto de 2 Coríntios capítulo 5, 17. O que diz Coríntios 5, 17, 2 Coríntios? E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. É nova criatura. Tem muita... Olha, irmãos, vou te falar uma coisa. Não estou aqui amaldiçoando ninguém. Pelo contrário, eu sou um homem de Deus, o que eu quero é que todo mundo vá para o céu. Mas tem muita gente que vai levar um susto, hein? A hora que aconteceu o arrebatamento, tem muita gente que vai levar um susto. Porque foi religioso, ficou dentro da igreja, não tem fruto de salvação, não tem fruto de mudança. Vai ficar, porque não é a igreja que vai te levar para o céu. Quem te leva para o céu é a tua mudança em Jesus. É você reconhecer que Jesus é o teu Senhor e Salvador. E se você reconhece que Jesus é o teu Senhor e Salvador, você é uma nova
Nova, fale comigo, nova criatura. Então eu falei sobre isso na quinta-feira. Jesus não vai pegar uma árvore e vai transplantar essa árvore para esse rio. Não, 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 não. É nova criatura. É uma nova árvore. Por quê? Porque como que ele vai pegar uma árvore ruim e vai transplantar essa árvore ruim para o rio? Uma árvore ruim não vai dar bom fruto. Pode transplantar, o fruto vai continuar sendo ruim. Então ele precisa agora fazer uma nova árvore. João capítulo 3, versículo 4. É necessário nascer de novo. Nascer da água e do Espírito. Nascer de novo é muito mais do que estar dentro de uma igreja. É pedir para Jesus entrar no seu coração. Ele ser o teu Deus. Agora você vai ser uma nova criatura. Então nós vimos que, como eu sou uma nova criatura, eu preciso viver o novo. Eu preciso viver o novo de Deus, eu não posso viver o velho. Eu preciso entender quem eu sou, a minha identidade. Que eu nasci de novo. E na quinta-feira eu falei sobre o meu passado, o nosso passado, como isso afeta o nosso novo. Porque muito do que eu faço hoje é reflexo do meu passado. A forma como eu penso, o que eu sinto, os prazeres. Eu falei na quinta-feira sobre a questão sexual. Que pessoas foram violentadas sexualmente. Quantos foram? Mas o que é violentado sexualmente para você, apóstolo? Aquela pessoa que foi abusada? Não estou falando disso. Eu estou falando de pessoas que tiveram a sua iniciação sexual dentro de carro, em motel, com pessoas que violentaram dizendo que ia ser o seu marido e depois nunca mais, te abandonaram, te rejeitaram. Meninos que aprenderam a ter vida sexual quando eram pequenos. E agora cresce com toda essa coisa dentro da sua alma. E vai para um casamento. E tem medo do marido. Porque um dia alguém abandonou. Tem medo da esposa. Porque um dia começou a errar. É tanta violência, tanta sujeira. Relacionamentos com família. E eu fui mostrando várias questões do passado que afetam o nosso presente. Afeta relacionamentos na igreja. A forma de se ver na igreja. Já me traíram, já me enganaram. E agora você acha que um pastor vai te trair e vai enganar. Mas tem pastor que trai e tem engano. Gente, tem. Isso é verdade. Mas nós vamos viver em qual nível de relacionamento? Porque se você não confiar naquilo que Deus está fazendo através dos homens de Deus, você não vai ser alimentado e você não vai ser curado. Não se trata de uma questão minha, é uma questão sua. Se eu não acreditar naquilo que Deus está fazendo no meio da nossa liderança, se eu não acreditar em palavras que Deus me entrega, se eu não tiver confiança nisso, eu não vou ser curado, eu não vou ser alimentado. Ezequiel 47, 12. Então eu preciso para ser curado, eu preciso começar a confiar no que Deus está falando. E por onde é que Ele vai falar? Ele vai falar por meio da sua liderança, daqueles que Ele levanta, daqueles que Ele coloca para nos conduzir. E assim Ele vai cuidar da igreja, assim Ele vai cuidar de cada um de nós, para que todos nós possamos estar plantados juntos a estas águas. E é como o Salmo de número 1, versículo 2. Esse que é plantado junto às águas, né? Ele é aquele que teme ao Senhor, que se baseia a sua vida nos princípios do Senhor, na palavra do Senhor. Esse vai dar muito fruto. As suas folhas nunca vão envelhecer, nunca vão ficar murcha. Então, nós vimos na quinta-feira a necessidade de... Se eu não curar o passado, o meu presente, ainda que eu tenha nascido de novo, eu continuo sendo influenciado por essas questões. E aí envolve relacionamentos, vida sexual, ministério, né? Pessoas que muitas vezes estão dentro da igreja. Calma, não é você, fica tranquilo, amém? Mas muitas pessoas que às vezes estão dentro da igreja, elas escutam o que está sendo falado, elas falam, essa é a palavra de Deus, mas elas não refletem nada. Aí você fala assim, por que não reflete? Porque ela não confia. Ela não confia. E aí ela não tem como ser curada. Só vai ser curado quem
tem confiança. Agora, hoje eu quero caminhar mostrando como é que eu vou ser curado. Porque já que eu sei que eu preciso curar o meu passado, e na quinta-feira nós passamos pelas águas e falamos, Senhor, cura o meu passado. Deixa eu mostrar algumas coisas hoje, pela palavra de Deus, como é que eu preciso, como é que eu tenho que fazer para ser curado. Mas eu tenho que ter essa base da confiança, tá? Então a primeira coisa para ser curado, eu preciso preparar o meu coração para ser curado. Primeira coisa para ser curado, eu preciso do quê? Preparar o meu coração. Eu não estou falando de confiança. Confiança eu já falei, você já tem que estar curado para confiança. Porque se você não tiver com a sua confiança já curada, o que eu estou falando não vai adiantar nada. Amém? Então eu estou falando que você precisa agora preparar o teu coração. Então você já tem que ter confiança no que eu estou falando. E o que é preparar o coração? Bom, vamos lá. Vamos entender uma coisa. Quando você vai fazer algo, se você for plantar algo, você precisa preparar o terreno antes. Amém? Ninguém planta sem preparar a terra antes. Não é assim? Sim ou não? Então, tudo que você vai fazer, você tem que preparar antes. Você vai casar, você tem que se preparar para casar. Amém? Fazer um curso de casamento, aprender o que é ser marido, aprender o que é ser esposa, entender o que é a vida, você precisa se preparar para casar. Você quer ter filhos, você precisa se preparar. Amém? Tudo que nós vamos fazer, nós temos que nos preparar. Se você está vendo coisas na tua alma e que você precisa ser curado, porque tem coisa, irmãos, que eu preciso entender, eu preciso preparar o meu coração. Eu preciso convencer o meu coração que eu preciso dessa cura. Preciso preparar o meu coração. Eu preciso ser curado de abusos, eu preciso ser curado de violência, eu preciso ser curado de traumas que eu tenho dentro da minha família. Eu sou violento porque meus pais eram violentos, eu sou mentiroso porque eu vivi num lar mentiroso, mas agora eu sou uma nova criatura. Tá, então como é que eu curo isso? Eu preciso preparar o meu coração. Quando Jesus veio à terra, antes de Jesus vir à terra, ele mandou João Batista. Isaías capítulo 40 diz, eis a voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Então, antes de Jesus chegar, Deus preparou a terra com profetas e mandou João Batista para preparar a terra. E quando Jesus chegou, ele começou a preparar as pessoas para a vinda do Messias. E aí surge Jesus. Assim também, se você quer ser curado de passado, você precisa começar a convencer o teu coração que você precisa ser curado disso. Você precisa começar a preparar o teu coração. Escute, deixa eu falar uma coisa, porque a igreja comete alguns erros perigosíssimos. Numa quinta-feira, na primeira quinta-feira, eu não sei se ele está aqui, tá bom? Eu já olhei a igreja umas 4, 5 vezes e não vi. Mas se tiver aqui, você pode levantar a mão, tá bom? Um jovem me procurou quando ia começar o culto, na primeira quinta-feira. Ele falou assim, ora por mim, eu estou extremamente angustiado, estava sendo atacado, porque ele tem medo, síndrome de pânico, angústia, e ele não estava conseguindo ficar na igreja. Eu falei assim, fica. E ele ficou, e ele foi abençoado. Quando acabou o culto, eu perguntei, como que você está? Estou bem. Na segunda quinta-feira eu vi ele conversando com o pastor Mário, e ele falou para mim, estou super bem, não estou sentindo mais nada. Existem curas assim. Existem curas assim. Mas tem outras horas, irmãos, que síndrome de pânico, medo, mas existem outras curas que nós precisamos tomar cuidado. Porque às vezes, preste bem atenção, nós damos a resposta certa, mas para a pessoa errada. Vou te explicar isso. Eu posso pegar uma pessoa que tem uma síndrome de pânico, e ela está cheia de problemas, e eu falo para ela assim, você tem que fazer uma cura interior de libertação. Olha, eu estou dando uma resposta certa para uma pessoa, cura interior de libertação é uma bênção na vida das pessoas. Mas essa pessoa é a pessoa errada para escutar isso.
Porque ela pode não estar preparada para fazer uma cura interior de libertação. Pode ser que a cura interior de libertação não ajude em nada essa pessoa. Eu não sei se você sabe, mas na Resgate, você só vai fazer cura interior de libertação se você tiver feito discipulado na igreja. Porque você tem que ter um conhecimento pequeno da palavra de Deus. E nós precisamos te conhecer para fazer cura interior. Eu posso estar te dando uma resposta certa, você precisa de fazer uma cura interior de libertação. Mas você pode ser a pessoa errada. Eu já tive situações em que mulheres chegaram para mim e falaram assim, ai, meu marido tem que fazer uma cura interior. Eu falo, mas ele é salvo? Não, ele ainda não é salvo, mas ele tem que fazer cura interior. Eu falo, irmã, não faz isso. Porque se ele fizer a cura interior, ele não vai entender nada. O dia que ele se converter, que ele precisar fazer a cura interior, ele vai falar, eu já fiz. Eu já fiz. Quer ver uma coisa? Quando alguém está com dor de cabeça, já teve dor de cabeça? Já teve? Tomar dipirona ajuda para dor de cabeça? Sim ou não? Então, se você tiver uma dor de cabeça, eu vou chegar para ela e falar para ela assim, ó, você está com dor de cabeça, tome dipirona. Mas e se ela estiver grávida? Eu posso indicar dipirona para quem está com 3 meses de gravidez? Não posso. É um remédio certo, mas para a pessoa errada. Cura interior de libertação é uma boa? É uma bênção. Mas eu tenho que entender que para coisa acontecer no meu coração, eu preciso ver como que está o meu coração. Eu preciso olhar o meu coração, eu preciso ver o que está acontecendo comigo. Então, existem algumas coisas que Deus mostra na sua palavra. Por exemplo, se você abrir a palavra de Deus, lá em vou começar a pregar, hein? 1 Reis capítulo 19, se você quiser abrir lá, você pode abrir. Eu conheço, gente, um homem, que era um homem extremamente ungido, mas queria se matar, por causa de depressão, e tinha uma unção tremenda sobre ele. É o que está aqui no livro de 1 Reis capítulo 19, sabe qual é o nome dele? Qual é o nome dele? Elias. Elias fez algo tremendo, viu fogo descendo do céu, viu 450 profetas de Baal morrer, mas ele entrou numa depressão, entrou numa angústia. E aí Deus vai fazer 3 coisas com Elias para poder resolver isso. Deus vai preparar o coração de Elias. Se você quer ser curado do teu passado, a primeira coisa é preparar o coração. A primeira coisa é preparar o coração, é falar, eu quero, eu preciso sair das minhas confusões. E Deus encontra Elias agora dormindo no deserto, querendo morrer. E Deus manda para lá anjo, dá pão para ele, e Deus fala assim para ele, Elias, eu não vou pregar sobre isso, eu tenho outros pontos. Deus fala para Elias assim, ó, vai até o Horebe. Vai até onde? Vamos lá que eu preciso ter um relacionamento com você, eu preciso te aproximar. Preciso o quê? Ninguém vai ser curado sem se aproximar. Não vai, precisa se aproximar. Deus então trouxe Elias para perto, para uma caverna. Alimentou ele, cuidou dele, fortaleceu ele. E trouxe Elias para perto, aconchegou ele. Cura começa com essa confiança. Eu preciso chegar perto e confiar. Nós chamamos isso de abrir o coração, ganhar o coração da pessoa. Você precisa aprender a dar o coração para alguém, para ser curado. Precisa confiar. O processo começa aí. Eu vou dar meu coração para ser curado. Aí vem a segunda coisa, que é quando Deus pergunta para Elias assim, Elias, o que você está fazendo aqui? Já conhece esse texto? Eu não tenho como pregar nele, mas você leia depois, 1 Reis 19. Deixa eu te fazer uma pergunta, Deus sabia o que Elias estava fazendo ali? Sim ou não? Mas por que Deus faz essa pergunta? Porque acho que Elias não sabia por que ele estava ali.
Às vezes, nós sabemos que nós temos um problema, mas a gente não sabe como resolver. E aí vem a segunda coisa, é necessário falar. É necessário o quê? É necessário falar, irmãos. Não há como ser curado do passado sem falar. Sem você abrir sua boca, sem você abrir o seu coração. Não há como curar. Às vezes, vem alguém e até fala para nós, ó, isso aqui está acontecendo na vida dele, está acontecendo isso na vida dela, está acontecendo. Mas não adianta a gente chegar e falar assim, ó, isso está acontecendo na sua vida. A pessoa precisa chegar e falar. Olha, meu coração está assim. Isso é um reflexo da minha família, é um reflexo do que eu aprendi, é reflexo de medos, é reflexo de abuso, é reflexo de insegurança, é reflexo de destruição, de perda de recursos, de falência. São tantos reflexos, mas é preciso falar. Tiago diz que quando você chama um presbítero para orar por você, você vai falar da sua doença e muito pode aquela oração curar o enfermo. Mas é necessário falar. Deus perguntou assim, Elias, o que você está fazendo aqui? Porque ele queria que Elias falasse. Olha, esse é o meu, como eu falei para vocês, como eu já falei isso no meu passado, como eu falei na quinta-feira, de situações da minha vida. Hoje, eu até preguei sobre isso na quinta-feira e falei, tem coisa do meu passado que eu não me envergonho mais. Por quê? Porque eu já tratei, eu me envergonho do que eu fazia, mas não hoje, se alguém falar que eu fazia, não tem problema, porque eu já tratei. Eu sei quem eu sou hoje. Mas eu preciso abrir minha boca. Se eu quero ser curado, eu preciso ter essa segurança de abrir a minha boca e falar, ó, isso aqui eu preciso resolver. Essa pornografia eu preciso resolver, isso aqui eu preciso resolver. Isso aqui é coisa do meu passado, eu fui destruído, por isso que eu sou assim. E agora eu tenho que resolver isso. Mas tem uma terceira coisa, dentro desse primeiro ponto, que é quando Deus fala assim para Elias. Ele pergunta pela segunda vez e fala assim, o que você está fazendo aqui? E Elias fala de novo a mesma coisa para Deus. Olha, eu estou sendo perseguido, eu vou morrer, Jezabel vai me matar, só eu fiquei. E aí vem a terceira coisa, para esse que começa a preparar o coração. A primeira coisa é preparar o coração. Eu preparo o coração com desejo, né, acolhimento, procurar alguém que pode me ajudar. Eu preparo o meu coração abrindo a minha boca, sendo sincero no que eu tenho que falar. Mas tem uma terceira coisa, entender o que Deus está fazendo. Porque Deus vai tratar a coisa no seguinte nível. Deus fala assim, olha, passa um fogo, passa um vento, um terremoto e um silêncio. E Deus estava falando para Elias assim, eu estou vendo tudo que você está vivendo, mas eu sou poderoso para mover tudo isso na sua vida. Não importa o que você já tenha vivido no seu passado, Deus é poderoso para mover o teu passado. Mas você precisa buscar a tua cura. Porque se você não curar o teu passado, isso vai continuar afetando o teu presente. E sabe o que é o pior? Se você não mudar o teu presente, você pode estar levando a tua família para o inferno. Teus pais, teus filhos, teu marido, tua esposa. Porque ninguém quer chegar perto de um Deus que não muda. Os deuses que não mudam estão lá fora. O Deus que nós cremos, Ele nos muda. E quando Deus começa a fazer a mudança na nossa vida, Ele começa a curar a nossa vida, como Ele foi fazendo na minha vida. A minha mãe falava assim para mim, escuta, eu já falei isso aqui uma vez, minha mãe falava assim para mim, Edson, esse é meu nome, viu? Não é AP, meu nome é Edson. Minha mãe falava assim, Edson, eu quero ir para o inferno, mas eu não vou para a tua igreja. Minha mãe falava isso. Coisa gostosa de ouvir, né? Sim ou não? Não, né? Isso me feria, me machucava. Mas eu não parei de orar, não parei de testemunhar. E chegou uma hora que minha mãe viu a mudança na minha vida. E minha mãe aceitou Jesus. Deixe Deus te curar.
Primeira coisa, abra o teu coração. É necessário. Agora vamos ver algumas coisas que Jesus falou, porque tem uma segunda coisa que é importante, né? Quando você olha lá em Lucas capítulo 4, tem uma segunda coisa aqui que é importante. Abre lá em Lucas, saia de 1 Reis 19, que é o texto que eu estava ministrando. Vamos para Lucas. Bom, primeira coisa então é preparar o coração. A segunda coisa é me entregar no processo. Fale comigo, se entregar para o processo. Lucas capítulo 4, o que está acontecendo em Lucas capítulo 4? Deixa eu te mostrar rapidamente. Lucas capítulo 4, Jesus vai estar dentro de uma sinagoga, dentro de onde? E ele pega o livro de Isaías, ele pega o rolo do livro de Isaías e ele abre Isaías. E ele lê Isaías na frente de todo mundo. O Espírito do Senhor está sobre mim, que me ungiu para curar, libertar, trazer uma unção sobre as pessoas. Ele fecha esse rolo, entrega para o homem da sinagoga e ele fala assim: hoje se cumpriu a Escritura. Quando Jesus fez isso, ele estava na sua cidade. Quem viu, e Jesus falando assim, hoje se cumpriu a Escritura, escute, eles falaram assim: mas esse daí não é o filho de José, o carpinteiro? Esse daí não é Maria sua mãe, seus irmãos não são esse? Colocaram em dúvida o processo, se Jesus era realmente o Messias. E aí Jesus fala assim, olha o versículo, vou pegar a partir do versículo 20. Lucas capítulo 4, 20. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou a lhe dizer Jesus: hoje se cumpriu a Escritura que acabais de ouvir. Versículo 22. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras da graça. Ficavam muito felizes com o que Jesus falou e que lhe saía dos lábios. Mas eles perguntavam: não é este o filho de José? Aí Jesus viu que eles tinham dúvida. Não queriam entrar no processo do Messias ser rei. E aí Jesus fala assim, no versículo 23, disse-lhe Jesus: sem dúvida, vocês vão me falar um provérbio: médico, cura a ti mesmo. Ou seja, eles estavam dizendo assim: Jesus, se você é esse, então faça um milagre você mesmo. E Jesus falou assim: não vou fazer milagre. Olha o que Jesus fala. Vamos ler. Versículo 23. Disse-lhe Jesus: sem dúvida citar-me-eis esse provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faze-o também aqui na tua terra. E prosseguindo, versículo 24, ele disse assim: de fato vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria casa. Na verdade vos digo que muitas viúvas havia no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e meio e 6 meses, reinando grande fome sobre toda a terra. E a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Sarepta de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Elias, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã o sírio. Então agora vamos pegar o que Jesus falou. Primeira coisa para eu entrar no processo de cura é preparar o meu coração. A segunda coisa é confiar no processo. Porque Jesus falou assim: olha, tinha muitas viúvas, mas só uma foi abençoada quando Elias passou. Só uma. Tinham muitos leprosos, mas só um foi curado, e foi um sírio ainda. Só um. Mas o que aconteceu? Bom, essa viúva e esse sírio, leproso, eles entraram num processo. Eles não discutiram. Elias olhou para a mulher que estava vindo e falou assim para ela: ei, eu vou comer na sua casa hoje.
ela falou assim, olha, desculpa, profeta, mas eu só tenho um pouquinho de farinha e eu acabei de pegar 2 pedaços de pau e eu vou fazer uma comida para mim, para o meu filho e nós vamos morrer. Elias falou assim, vai lá e faz um bolo para mim. O que ela fez? Fez o bolo do profeta. E o que aconteceu com ela? A farinha não acabou. Porque ela obedeceu o processo. As outras pessoas não queriam obedecer o processo. Não há como curar. E Naamã? Naamã, o leproso, Elias olhou e falou assim, olha, Eliseu olhou e falou, foi Elias ou Eliseu? Agora esqueci, foi Elias. Falou, entra na água e mergulha 7 vezes. A princípio ele não quis, depois ele foi e mergulhou 7 vezes. E o que aconteceu com Naamã? Foi porque ele entrou no processo e obedeceu o processo. Não adianta nada você fazer cura interior, você ter um aconselhamento, abrir o seu coração. E aquela pessoa que está te orientando, te der uma direção e você não seguir o processo, não vai ter cura. A cura acontece quando nós entramos no processo. Se você tem problemas na sua alma, como eu tinha na minha, e ainda venho curando de algumas coisas do meu passado, a gente precisa obedecer processos. Eu preciso escutar o que as pessoas estão me falando e eu preciso obedecer o processo. Mergulha 7 vezes. Eu vou mergulhar 7 vezes. Parece às vezes até loucura. Naamã falou assim, os rios lá da Babilônia lá são mais limpos do que o daqui. É uma loucura. Mas ele falou 7 vezes. Faça 7 vezes. É necessário, dentro da cura, obedecer processos. Vai fazer uma cura interior, existe um processo. Cura interior não se resolve de um dia para o outro. Mas é um processo de santificação, de entrega, de obediência a Deus, de direções que as pessoas vão dar para você. Se eu não obedecer processos, eu não vou ser curado. Imagine agora eu vou no médico, tá bom? Vou no médico, tá? Vamos no médico juntos? Aí o médico olha, ele vê a sua doença, vê a minha doença, ok? Aí ele fala assim para mim, você está com diabetes. Opa, diabetes? É. Então, olha, por favor, você vai tomar glifage. Tudo bem? Aí eu saio dali, eu vou e compro uma caixa de antihipertensivo. Vai resolver? Vai me matar, né? Ou eu não compro o remédio. Vou ser curado? Eu preciso obedecer processos. Existem processos espirituais que eu preciso obedecer. Quebra de maldição é algo que eu preciso fazer. Eu preciso entender que eu preciso quebrar maldições. Existem coisas do meu passado que me amarram no meu presente, amarram minha alma, que eu estou preso. E aí, os nossos médicos não têm remédio, os nossos médicos têm discernimento. E aí, dentro dos discernimentos, é apontado, olha, você precisa fazer tal coisa, você precisa quebrar isso, você precisa renunciar isso. Agora, eu não vou seguir o processo. Aí depois a pessoa ainda vai falar assim, eu já fiz cura interior. Você fez? Fiz. E o que aconteceu? Ah, não aconteceu nada comigo. Então você não obedeceu o processo. Porque eu vou falar para você o que eu fiz na minha cura. Quando eu fiz minha quebra de maldição. Tudo aquilo que eu quebrei funcionou perfeitamente na minha vida. Perfeitamente. Então eu preciso entrar em processos. Não é só abrir o coração, não é só preparar o coração, mas eu preciso também entender que Deus vai dar caminhos. Eu preciso ser como Naamã, eu preciso ser como uma viúva, eu preciso saber que, olha, vai lá e faz o bolo, mas eu não tenho mais nada, faz o bolo.
Ah, ele vai comer meu bolo. Dá para ele o bolo. Deus está no controle. Deus vai fazer a obra. A cura caminha dessa maneira, irmãos. Não adianta ir no médico e não abrir o coração. Não adianta ir no médico e não entrar dentro do processo. A cura acontece assim também na nossa vida. E por último, é necessário uma mudança para que isso se efetue na nossa vida. Eu falei um pouco disso na quinta-feira. Eu sou uma nova criatura. Eu agora preciso agir como uma nova criatura. Abra lá em Jeremias, capítulo 8, por favor. Jeremias 8. Eu estou pedindo para você abrir, mas não estou lendo, né? Mas você tem aí para ler depois. Jeremias 8. Eu preciso sim abrir meu coração, preparar meu coração para a cura. Eu já sei que eu preciso de cura. Abrir meu coração, tá. Segunda coisa, eu entro nesse processo de cura agora. Vou entrar no processo da cura. Tenho pessoas perto de mim que vão me ajudar. Eu confio nisso, tá. Agora vem a terceira coisa. Eu preciso mudar minha cabeça para que aquelas coisas do passado não venham mais sobre mim. Jeremias, eu vou ler um trecho para vocês. Jeremias 8, versículo 18. Tem uma música da Lagoinha que fala, né? Há um bálsamo em Gileade. Já conhece essa música? Já ouviram essa música? Tão linda, né? Sai desse versículo aqui. Vamos entender o que está escrito aqui? Olha só. Quem está falando aqui é Jeremias. Tem hora que é Jeremias que está falando, tem hora que é o Espírito de Deus que está falando por Jeremias. Jeremias 8:18 diz assim: ó, se eu pudesse consolar-me na minha tristeza, então é Jeremias que está falando, o meu coração desfalece dentro de mim. Eis a voz do clamor da filha do meu povo, de terra muito remota. Ou seja, o povo já estava sendo deportado, estava sofrendo. Qual que é a voz desse povo que estava sofrendo, que estava tão longe? Não está o Senhor em Sião? Deus não está com a gente? Não tem crente que fala assim, Deus não está comigo? Não está nela o seu rei? Tem crente que fala, não está em mim, Jesus? Por que me provocam a ira com as suas imagens de escultura, com os ídolos dos estrangeiros? Versículo 20. Passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Estou quebrantado pela ferida da filha do meu povo. Estou de luto. O espanto se apoderou de mim. É Jeremias falando. Agora, olha a pergunta dele. Acaso não há bálsamo, não há unção em Gileade? No meio do povo de Deus não tem bálsamo? Não tem unção no meio do povo de Deus? Ou não há médico lá? Não há lá médico? Não tem médico no meio da igreja? Não tem gente que cure? Por que, pois, não se realizou a cura da filha do meu povo? Então agora, olha que versículo lindo, que fantástico. O povo fala assim, não tem cura no meio da igreja? De pessoas, não dá para curar o coração aqui? Não dá para nós sermos abençoados com médicos, pessoas que podem nos ajudar a curar? Por que não acontece a cura? Bom, agora não dá tempo de eu ler, você vai continuar lendo o texto. E você vai ver que esse povo não muda a sua mente. Eles continuam no pecado. E uma vez que eles não mudam a mente deles e continuam no pecado, médico não vai funcionar. Se eu quero cura, eu preciso mudar a minha mente. Eu não posso viver mais como eu vivia no passado. Uma coisa é eu pedir para mudar o meu passado, uma coisa é eu abrir meu coração para quem ore por mim, para que o meu passado mude. A outra coisa é eu continuar da mesma maneira. Estão entendendo? Vocês estão tão quietinhos. Estão entendendo? Amém? O processo da cura é assim. Eu preciso olhar o meu coração e falar, preciso de cura, procurar um lugar aconchegante, procurar pessoas de confiança para abrir o meu coração,
para falar tudo o que está acontecendo comigo, para mostrar realmente que eu quero essa cura. Segunda coisa, eu preciso entrar no processo. Quais são os processos? Ler a Bíblia, começar a ler a Bíblia, ter mais tempo de oração, ver se não precisa procurar um médico mesmo para tomar às vezes um remedinho, porque às vezes precisa, não é remédio porque está ficando doido, não, é remédio porque às vezes precisa de um estímulo, às vezes está com um problema emocional profundo, precisa de ajuda, às vezes é só oração, como aconteceu com esse jovem na quinta-feira retrasada. Preciso confiar no processo. Eu já tive uma pessoa que eu estava, alguns anos atrás, uma pessoa muito amiga nossa, um dia eu cheguei para o marido e falei assim, ela precisa tomar um remédio. Nós já oramos, fizemos cura, fizemos isso. A questão dela é simples, é só um remedinho. Ela foi no neuro, começou a tomar um remedinho, a pessoa ficou perfeita. Então precisa abrir o coração e precisa entrar num processo para a gente entender o que está acontecendo e um ajudar o outro. E a terceira e última coisa, eu preciso parar de viver meu passado. Eu preciso o quê? Parar de viver meu passado. Porque não adianta a gente falar assim, cadê o médico? Cadê a cura? Se eu continuo fazendo o que eu fazia. Se eu continuo nos meus erros. Jeremias fala assim, não tem médico em Gileade, não tem médico aqui, não tem. Por que não tem cura? Não tem cura porque continua vivendo o passado. Eu quero ser curado financeiramente, Senhor, mas continua pegando dinheiro emprestado. Eu quero ser curado financeiramente, Senhor, ele não é dizimista, continua enganando, roubando. Eu quero ser curado, Senhor, e a pessoa, ela não arruma as finanças da pessoa, vive com mentiras. Como é que vai curar as finanças? Eu estou num processo, eu abri meu coração, eu estou no processo agora de mudança, então abandona agora o passado. É o novo. É assim que as coisas acontecem. Porque se eu não abandonar, não tem médico, não tem cura. Meu casamento, eu já abri meu casamento, eu já vi que meu casamento está com problema, porque eu sou o problema, eu preciso resolver isso. Tá, já viu o seu problema? Está chegado, acolheu aí, está dentro da tua caverna, já viu que Deus é poderoso para fazer passar o fogo, o terremoto, o vento, e Ele vai fazer um milagre na sua vida? Sim, eu já vi. Você já entrou no processo? Entrei no processo, eu tenho aconselhamentos. Tá, então agora muda a tua maneira de fazer. Passa a ser um homem fiel, deixa de ser uma mulher rixosa. Porque a Bíblia diz que a mulher rixosa é pior que ficar debaixo de uma goteira. Já ficou debaixo de uma goteira? Hoje vocês estão difíceis de falar comigo, né? Está tão difícil assim hoje? Está tão ruim hoje? Meu Deus! A cura. Ninguém vai no médico feliz, né? Estou doente, glória a Deus, me dá uma injeção, estou doida para dar uma injeção. Ninguém vai assim, né? Todo mundo já fica preocupado, né? A gente fica meio tenso na hora do médico, não é verdade? É assim. Mas a gente quer ser curados, amém? Todos nós precisamos de cura, gente. Não é quem está do seu lado, é você que precisa de cura. Todos nós temos as nossas estações onde nós fomos maltratados, nós fomos feridos. E nós precisamos mudar para podermos ser abençoados na nossa vida. Não é quem está do seu lado, é você. Você precisa olhar e falar, vou arrumar agora meu coração. Tem uns que precisam de cirurgia. Tem outros que precisam até trocar de coração, né? Nascer de novo. Mas tem outros que alguns remedinhos são mais fáceis. É só um aconselhamento, uma oração. Tem coisa que é mais fácil. Mas tem coisa que é mais profunda. Tem coisa que é mais dolorido. Que mexeu com a gente. E nós precisamos buscar um médico. Nós temos médico em Gileade? Nós temos médico na Resgate? Nós temos médico. O que você precisa é sair daquele passado e entender que você é uma nova árvore. Você é uma nova criatura. Fecha a sua Bíblia, vamos orar? Eu quero orar com você. Eu queria chamar aqui para frente os nossos pastores, nossos presbíteros,
diáconos ungidos para estar aqui na frente para orar, tá bom? E atrás para interceder os outros líderes. Mas eu queria orar. Eu queria que todos vocês fechassem seus olhos, por favor. Fechem os olhos. Sabe, tem coisa que é difícil fazer. Eu vou ser bem sincero para você. Curar coração é uma coisa muito difícil de fazer. Muito difícil. Se alguém falar para você assim, olha, você tem uma veia entupida, você precisa ir no cardiologista e fazer um cateterismo. Nossa, você já vai ficar mal pra caramba, você vai falar, é capaz de você morrer do coração antes do coração parar de bater. Porque você já fica preocupado, nossa, vou fazer um cateterismo. Ai meu Deus, estou morrendo, né? Mexer com o coração é difícil. A gente sofre por antecipação. Mas acredite, se você não mexer nisso, isso vai continuar afetando a tua vida. E é como eu falei, ninguém quer se aproximar de pessoas doentes. A sua família não vai se converter se ela não vê mudança em você. E amanhã, se você não for curado, os teus filhos vão ser como você. Porque eles estão olhando o lar que você tem hoje. Aquelas frases, né? Tal pai, tal filho, é porque você aprendeu. Não precisa ensinar, as crianças aprendem, nós aprendemos uns com os outros. Feche os seus olhos. O que é que você precisa curar do teu coração? Peça para Deus te ajudar. Fale para Deus, Senhor, me dá confiança. Me mostre alguém que eu possa me relacionar e abrir meu coração. Que eu possa falar o que está acontecendo comigo. Que eu possa ter confiança. Talvez alguém já tenha tentado fechar a tua boca, né? Se você falar disso para alguém, eu não falo mais com você. Se você falar dessa situação com alguém, eu não vou mais na igreja. E aí te ameaça e você vai ficar com o teu problema. Isso vai gerar mais problema, porque todo abismo gera outro abismo. Então você precisa pedir para Deus uma estratégia de você curar e consertar o que está errado. E não viver debaixo de ameaça, debaixo de medos, se você precisa curar o teu coração. Eu quero orar por você. Nós queremos orar por você, para que você tome decisões. Então, eu não vou orar agora por quem está doente. Eu não vou orar agora por alguém que está precisando curar o coração, não. Eu quero orar por você que precisa de oração para tomar decisões. Que precisa de força, de sabedoria, precisa de confiança, precisa da graça de Deus. Só isso, eu só quero orar por você. Confia. Eu vou orar e se você precisar vir para frente, você venha para frente que nós vamos abençoar você. Queremos abençoar você, declarando que o Senhor te dará força, te dará sabedoria, te dará a pessoa certa para você abrir o seu coração, para que você se sinta seguro. Se você precisa dessa oração, pode vir para frente que nós vamos orar por você. Senhor, eu agora junto com os teus servos, eu quero pedir por esse momento, que o Senhor abençoe a tua igreja, para que nós tenhamos do Senhor a graça, a força, a sabedoria, para tratarmos com aquilo que pode estar mexendo com o nosso coração, que pode estar afetando a nossa vida, que pode estar afetando o nosso presente. Senhor, nós não sabemos como fazer, mas nós queremos que o Senhor nos ajude, nos dando força,
nos dando graça. Nós queremos pedir que o Senhor nos ajude, capacitando-nos, ó Deus, para coisas maiores, curando aquilo que pode estar nos ferindo. Eu quero pedir que o Senhor traga sobre a tua igreja nesta noite a força, a graça. Nesta noite eu quero pedir por sabedoria para os teus filhos. Eu quero pedir sabedoria para que eles possam abrir os corações, para que eles possam encontrar alguém em quem eles se sintam livres para poder confessar, poder, Senhor, mostrar suas dores, como Elias fez com o Senhor, para que saia do nosso meio todo sentimento de morte, todo sentimento de fracasso, todo sentimento de destruição. Que o Senhor tire isso do nosso coração e que o Senhor nos fortaleça com o teu Espírito Santo, como o Senhor fez com Elias, mandando anjos, dando direções, ouvindo a tua voz. Vai para Horebe. Ó Deus, ajuda-nos. Nós abençoamos agora esses homens, essas mulheres, esses jovens, com a tua unção, Senhor, com o teu Espírito, para que eles sejam fortalecidos pelo Senhor, e para que eles possam entrar no processo, que eles possam caminhar na confiança de que o Senhor vai fazer a obra, que o Senhor é aquele que vai passar com o vento, vai passar com o fogo, vai passar por meio do terremoto, mas não há o que esteja na vida deles, ó Deus, que não vai ser transformado, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. O Senhor é o Deus que pode mudar todas as coisas. Não há nada na natureza ou na vida das pessoas que o Senhor não possa fazer. Então, Senhor, toma cada um nas tuas mãos, toma cada um no teu poder, Senhor, e fortalece os meus irmãos, fortalece a tua igreja nessa noite, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ajuda com a tua graça, ajuda com o teu poder, em nome de Jesus. Que venha esse novo tempo, que venha da tua força, que venha da tua graça. Traz a tua bênção sobre eles, sobre os jovens, sobre as famílias, sobre cada um que está aqui, Senhor, para que a nossa geração seja transformada. Abençoa, Pai, abençoa com a tua força. Abençoa, Espírito Santo de Deus, com a tua graça. Abençoa, Senhor, para que nós não nos desviemos do que o Senhor quer fazer na nossa vida, da cura que o Senhor tem para o nosso coração. E assim, Senhor, todo o passado seja removido. Eu quero orar com você que está sentado, que não vai vir para frente, que não vai precisar dessa oração. Quero orar por você agora. Senhor, eu quero pedir pela tua igreja. Senhor, nós queremos ser curados do nosso passado. Senhor, tudo aquilo que pode ter influenciado a nossa vida, nós queremos pedir, ajuda-nos. Ajuda-nos para que nós não vivamos aquilo que nós éramos sem Jesus. Nós somos novas criaturas, Senhor. O passado já foi liquidado na cruz. O Senhor já encravou toda a maldição que estava contra nós na cruz. Senhor, em nome de Jesus, abençoa-nos na nossa caminhada. Somos novas criaturas. Senhor, traz a tua unção, traz a tua bênção sobre a tua igreja, sobre cada um dos homens que estão aqui, sobre cada uma das mulheres. Que as lembranças do passado não venham influenciar a nossa vida. Pelo contrário, Senhor, que a nossa vida venha salvar a nossa geração. Que a nossa vida venha estabelecer uma geração abençoada sobre a terra. Crianças, famílias, pais, mães, sejam transformados pelo teu amor, por aquilo que o Senhor está fazendo na nossa vida. Faz essa obra na nossa vida, Senhor. Faz essa obra no meio da tua igreja, Senhor. Nós entregamos as nossas vidas nas tuas mãos. Igreja, fale para Deus: Senhor, a minha vida está nas tuas mãos. Faça você uma oração, fale para Deus: Senhor, eu não quero viver o meu passado. Eu não quero mais viver o meu passado. Eu quero viver o presente. Eu sou uma nova criatura. Faça essa oração para Deus. Fale para Deus: Senhor, eu não quero viver o que eu fazia quando eu não te conhecia.
Eu quero viver um novo. Eu quero viver o que está escrito na tua palavra. Que eu serei abençoado, que as tuas bênçãos me alcançarão. Eu quero ser, ó Deus, alcançado pelas tuas bênçãos e não ser alcançado pelo meu passado. Fala isso para Deus: Senhor, eu quero ser alcançado pelas tuas bênçãos. Vem sobre a minha vida, Senhor, cura a minha vida. Aleluias, aleluias, aleluias. Dá força, Senhor, dá graça, dá coragem, dá unção para a vida da tua igreja, Senhor. Traz o teu espírito, como o Senhor falou para Timóteo, Pai, por meio da boca de Paulo. Que o Senhor não nos dê um espírito de covardia, mas de poder. Ó Deus, enche a tua igreja com poder, para que nós possamos viver esse novo do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém? Os oficiais podem ir voltando aos seus lugares, enquanto deixa quem está orando. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, enquanto eles estão voltando. Nós vamos passar pela ceia. Feche os olhos, por favor. Tem alguém que está aqui pela primeira ou segunda vez, que nunca entregou a vida para Jesus? Talvez você tenha vindo com alguém e você nunca falou para Jesus: Jesus, entra na minha vida. Lembra, eu comecei no início do culto, eu falei sobre isso. Você precisa dar sua vida para Jesus. Não adianta saber que Ele existe. Os muçulmanos sabem que Jesus existe. O ateu sabe que Jesus existe, mas não vivem para Ele. Não adianta nada saber que Jesus existe, mas não dar a vida para Ele. Eu queria orar com você. Se você nunca fez uma oração pedindo para Jesus entrar na sua vida, eu queria orar com você. Se tem alguém aqui que pela primeira ou segunda vez que quer que eu ore por você, eu queria te chamar para vir aqui, ó, deixa eu orar por você. Vem aqui na frente. Fala para quem está do seu lado, fala assim: olha, eu quero essa oração. Vamos comigo lá na frente. Glória a Deus. Aleluia. Seja bem-vinda, viu? Em nome de Jesus. Vamos orar juntos. Tem mais alguém que quer vir com ela aqui para orar? Eu posso orar com você. Se você nunca falou: Jesus, entra na minha vida, deixa eu orar com você. É a decisão mais importante que a gente pode tomar. Nada vai acontecer na nossa vida sem a gente começar por Jesus. Glória a Deus, aleluia. Toda a glória ao Senhor Jesus. Nós estamos aplaudindo o Senhor Jesus, amém? Pela vida deles. Tem mais alguém que quer falar nessa noite: Jesus, entra na minha vida? Pode vir aqui, deixa eu orar por você. Tem mais alguém que quer nessa noite falar: Jesus? Talvez você já tenha ido muito numa igreja. Eu fui muito na igreja, mas eu nunca tinha pedido para Jesus entrar na minha vida. Pode vir, glória a Deus. Glória a Deus. É a melhor decisão que a gente pode tomar. Glória a Deus. A Bíblia diz assim: jovens, sois fortes, vocês são fortes, porque vocês têm vencido o maligno. Deus fala para os jovens. Amém? Tem mais alguém que quer vir aqui para frente, que ainda não orou e quer falar para Jesus: Jesus, entra na minha vida? Tem mais alguém? Então vamos ficar todos em pé e nós vamos orar todo mundo junto e vocês repetem essa oração, tá bom? Ó, deixa eu falar uma coisa. Essa oração é minha. Eu vou falar, vocês vão repetir, mas é como se você estivesse orando. Então peça aquilo que eu vou estar pedindo, peça para você, tá bom? Porque a Bíblia diz que Jesus entra na gente pela fé. Nós não precisamos ver nada, sentir nada, é a fé. Nós temos a certeza de que Ele morreu por nós e que Ele vai entrar na nossa vida. E Ele vai fazer todas as coisas novas. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, tudo se faz novo. Vamos orar? Então, fechem seus olhos, vamos falar assim: Senhor Jesus,
Eu quero te agradecer, porque o Senhor morreu por mim. O Senhor morreu pelos meus pecados. Eu quero te agradecer, porque era para eu ter morrido na cruz, mas o Senhor morreu no meu lugar. Diante dos céus e diante da terra, eu confesso, Jesus Cristo é o meu Salvador e o meu Senhor, para a glória de Deus Pai. Entra no meu coração, Senhor. Faz nova todas as coisas. Eu te peço perdão de todos os meus pecados. Entra na minha vida, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Glória a Deus. A Bíblia diz que quando a gente faz essa oração, Jesus entra dentro do nosso coração. E ninguém pode tirar isso mais da gente. Está dentro de você. Amém? Pode voltar para o lugar de vocês, nós vamos tomar a ceia juntos. A igreja pode se assentar. Queria chamar a nossa liderança, pastores, presbíteros, para a gente tomar a ceia. Vamos tomar a ceia juntos? Glória a Deus. Vocês que vieram aqui para frente, cadê o pessoal que vieram? Os 4 que vieram aqui para frente. Levanta a mão aí, onde vocês estão? Cadê? O menino ali, né? Que levantou a mão. Quem mais? A senhora. Quem mais? Vocês 2. Vocês podem tomar ceia também com a gente, viu? Porque essa ceia pertence a Jesus e Ele deu para aqueles que são seus filhos. Então, como vocês aceitarem, podem tomar ceia também. É do Senhor essa mesa, não é nossa. Não pertence a nenhuma igreja, essa mesa pertence a Jesus. Então, vocês podem tomar a ceia com a gente. Amém? Jesus, na noite que Ele estava com seus discípulos, Ele pegou um pão, partiu e Ele disse: comei dele todos, esse é o meu corpo. Depois de ter comido do pão, Ele pegou o cálice, deu graças, bebeu e deu para os discípulos e falou para os discípulos: bebei desse cálice que é o cálice do meu sangue. A mesa que nós temos aqui representa a morte de Jesus e o perdão dos nossos pecados. O pão representa o seu corpo, que foi esmagado pelos nossos pecados, e o cálice representa o seu sangue, que foi derramado para a nossa remissão. Então, que ao segurar o pão na sua mão e pegar o cálice, você se lembre do que Jesus Cristo fez por você, e você possa fazer uma oração agradecendo por Ele ter morrido por você e ter ressuscitado por você. Como é que a gente sabe que aquilo que Jesus Cristo fez na cruz foi aceito pelo Pai? Ele ressuscitou. O túmulo está vazio. A maior prova de que Deus aceitou o que Jesus Cristo fez foi a sua ressurreição. Ele é o primogênito dentre os mortos. O túmulo está vazio. O túmulo de Maomé está lá cheio, o túmulo de Buda está cheio, o túmulo de Allan Kardec está cheio, o túmulo de Confúcio está... O de Jesus está vazio, porque Ele ressuscitou. E assim nós celebramos. A ceia não é um momento de tristeza, é um momento de celebração. O apóstolo Paulo disse assim: façam isso, comam, até que Ele venha. Isso quer dizer que Ele vai voltar. Aleluia. Amém? Ele falou que ia nascer, nasceu. Ele falou que viveria entre nós e faria milagres, viveu e fez milagres. Ele falou que morreria por nós e morreu. Falou que ressuscitaria e ressuscitou. Ele falou que vai voltar e Ele vai voltar. Vai voltar para nos buscar. Todos aqueles que já morreram em Jesus, quando Ele voltar, vão ressuscitar. E nós vamos subir todos juntos para nos encontrarmos com Ele nos céus. Então nós celebramos a sua morte, porque éramos nós que tínhamos que ter morrido, mas Ele morreu por nós. E o castigo que caiu sobre Ele hoje nos traz a paz.
pelos seus ferimentos, pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Então nós celebramos o nosso Deus que deu a sua vida por nós e ressuscitou por nós. Eu vou orar pela mesa. Segure o pão na sua mão para nós comermos juntos, e depois você vai segurar o cálice na sua mão para comermos juntos. As crianças podem participar, e a hora que você der para a criança, você vai falar para ela: ó, representa Jesus, é símbolo do que Jesus fez por nós. Ensine seu filho para ela poder participar com a gente. Amém? Senhor, nós queremos te dar graças por esse momento de podermos participar dessa mesa, onde o pão e o cálice estão aqui representando o teu corpo e o teu sangue. Senhor, fortalece a tua igreja agora, cura, manifesta teu poder sobre nós, para que tudo aquilo que o Senhor fez na cruz tenha um efeito na nossa vida. O Senhor disse que o Senhor nos daria uma vida abundante, que venha essa vida abundante sobre cada um em nome de Jesus, e que nós possamos ser abençoados pela tua presença nessa noite. Alimenta-nos, ó Deus, com esse pão que simboliza o teu corpo. Alimenta-nos com esse cálice que simboliza o teu sangue. Abençoa-nos, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Segure o pão e segure o cálice na sua mão, para nós podermos participar juntos. Bem mais que as forças, poder e e a natureza e tudo que se fez, bem mais que o mundo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim, bem mais que os mares, bem mais que o sol. Maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros desta terra, incomparável és pra mim. Por amor, sua vida bem mais que as forças, poder e leis, e a natureza e tudo que se fez, bem mais que o mundo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim, bem mais que os mares,
Levante o pão que está na sua mão. Senhor, mais uma vez nós te agradecemos pelo que o Senhor fez na cruz por nós, pelo teu perdão, por ter levado sobre o madeiro todos os nossos pecados. Nós queremos te agradecer porque o Senhor é o Cordeiro de Deus, aquele que veio para tirar o pecado do mundo. Nós confessamos que Tu és o Senhor da nossa vida, que Tu és o Senhor da nossa casa, o Senhor da nossa família. Ó Deus, alimenta-nos nesta noite. Se alguém está enfermo aqui, Senhor, traz a Tua cura. Abençoa-nos, ó Deus, em tudo aquilo que precisamos, porque Te amamos e queremos ser cada vez mais parecidos contigo. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos nas nossas fraquezas. Ajuda-nos, ó Deus, nas nossas dores, nas nossas necessidades. Ajuda-nos, Senhor. Confiamos tudo a Ti e Te adoramos pelo que o Senhor fez. Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Coma e faça você a sua oração ao Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado. Obrigado pelo Teu amor, Senhor. Aleluias. Glórias a Teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor, por ter olhado para mim. Obrigado por ter olhado para nós. Por ter enviado o Teu Espírito para ter nos convencido de quem Tu és. Obrigado, Senhor. Não temos mérito nenhum. Foi tudo o Senhor. Pai, abençoa-nos agora no beber desse cálice, onde representa o Teu sangue que foi derramado por nós. Sangue que pagou o preço. O Cordeiro foi morto. Jesus, obrigado. Abençoa-nos, Pai, nesse momento de comunhão com o Teu cálice. Em nome de Jesus, Pai. Da mesma maneira que você segurou o pão, por favor, segure o cálice na sua mão para nós podermos beber juntos. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias eu louvarei as maravilhas de Teu amor. Consolo, abrigo, refúgio e força é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou,
Deus. Vamos ficar em pé? Vá para perto da sua família para nós podermos beber juntos, como nós fazemos sempre. Se você está aqui pela primeira vez, tem alguém perto de você, vira para quem está perto, nós vamos tomar todo mundo junto, amém? Nós temos que estar junto da nossa família, ou você tem que estar perto de alguém, mas não fique sozinho. Vamos subir, Adri. O Simon está todo feliz, ó. Está com a mamãe, com o papai junto hoje, todo mundo junto. É bom estar com a família, né? Eu declaro que um dia toda a sua casa estará aqui, em nome de Jesus. Amém? Nós precisamos buscar isso. Toda a nossa família indo para o céu, em nome de Jesus. Olha para a sua família e diga assim: esse cálice simboliza o sangue do Senhor Jesus, que foi derramado por nós. Ele venceu na cruz. O diabo foi derrotado. A morte foi derrotada. Eu declaro em nome de Jesus, toda obra do inferno contra a nossa família não vai prosperar. Em nome de Jesus, se eu pequei contra você, me perdoe. Em nome de Jesus, que o Senhor Deus abençoe a nossa casa e a nossa família, em nome de Jesus. Amém? Vamos beber? Ore com a sua família agora. Senhor Deus, peço que o Senhor abençoe nossa casa, peço que o Senhor abençoe nossa família, peço que o Senhor abençoe a tua igreja, para que nós, ó Deus, em nome de Jesus, possamos te servir, te honrar sobre essa terra. Guarda-nos de todo mal, Senhor. Guarda-nos de toda ação de Satanás. Que teu sangue esteja sobre as nossas vidas, não somente sobre a nossa casa, mas sobre a nossa vida. E que nenhuma doença, nada prospere do mal contra a nossa vida. Guarda-nos, ó Deus, prospera os empresários, abençoa aqueles que estão à frente de outras vidas. Abençoa os trabalhadores, abençoa, Senhor, as nossas mãos, para que tudo frutifique, Senhor, que nós possamos dar bons frutos nessa terra e que por meio do nosso trabalho nós possamos glorificar o Teu nome. Nós oramos, ó Deus, como Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aleluias. Te amo. Dá um beijo na tua família. Meu lindão, meu lindão. Te abençoe, em nome de Jesus. Glória a Deus. Depois que eles cearam, eles cantaram um louvor. Nós vamos cantar um louvor ao Senhor, amém? E aí depois estarei abençoando vocês. Vamos adorar o Senhor e depois receberemos a bênção. Vamos celebrar ao Senhor, igreja. Vamos clamar que o Senhor reine sobre o nosso ser, sobre o nosso lar. Tudo aquilo que o diabo tentou fazer para destruir a nossa vida, cai por terra agora, em nome de Jesus. Aleluia. Reina sobre o meu ser, reina sobre o meu viver e sobre o meu lar. És a vida, és a glória.
Aleluias. Ele é digno de glória. Dá a mão para quem está do seu lado, para sua família, para um irmão. Pai, obrigado por essa noite, obrigado pela ceia. Ó Deus, ajuda-nos a curarmos todo o nosso passado, para que isso não interfira mais na nossa vida, para que nós sejamos abençoados em tudo que colocarmos as mãos. Senhor, mais uma vez eu declaro esse mês abençoado na vida dos teus filhos, os empresários que estão aqui, os homens de negócio, os profissionais autônomos, ó Deus, os trabalhadores, aquelas que ficam em casa, os que trabalham em suas casas, os jovens que estudam. Senhor, bênção sobre nossas vidas. Peço que o Senhor os abençoe, peço que o Senhor os guarde, os prospere, que coisas abençoadas cheguem nas nossas vidas. E a glória seja dada somente ao Senhor. A Jesus que está sentado no trono, seja a honra e a glória pelos séculos dos séculos. Amém, Senhor. Deus te abençoe, vai na paz. Glória a Deus, aleluias. Até quinta-feira, em nome de Jesus, no culto das águas. Se você precisa de oração, vem aqui para frente que nós vamos orar por você.